Gratidão. E aqui a gente vai falar de uma lei fundamental no nosso processo evolutivo, né? Entendendo que tudo é baseado em leis. Então nós temos leis da superfície da Terra, leis da evolução humana, leis da evolução superior, leis da evolução cósmica, leis das galáxias, leis universais, né? Leis cada vez maiores. Então, quando a gente vai escalando essa montanha, vai chegando a níveis mais elevados, nós vamos nos deparar com outras leis. Então, as coisas mudam, né? Então, existem... O que são as leis? Os nossos instrutores, os nossos mentores, eles nos instruem, nos mostram que as leis são organizações energéticas. Então, são consciências, né, cada vez mais elevadas que se organizam para desenvolver, para desempenhar uma atividade, vamos chamar assim, né? Então, para desempenhar seus papéis, elas estão em determinados níveis de consciência. Esses níveis estão coligados a uma energia, a uma frequência, e essas leis estão imbuídas dessas energias. Então, são como condensados de energia, né? São como organizações energéticas que, quando atuam em nós, nos trazem a clareza. Então, eu percebo o funcionamento de uma lei superior, eu compreendo porque aquela lei contém energia igual a informação, né? Lembra, energia e informação é a mesma coisa. Então, só que uma está num estado e outra está em outro. Então, eu sinto aquela energia e aí me vem a informação que eu posso estar recebendo no nível inconsciente e em algum momento eu me torno consciente daquilo, vem no meu mundo real aqui, né, desperto, e eu percebo o funcionamento daquela lei. Falo, caramba, olha como funciona uma determinada coisa no universo. E assim a gente vai compreendendo esse mundo a partir das leis. Então elas foram, na verdade, as leis, né, elas não são coisas fragmentadas, mas por uma questão didática, né, e assim, baseado no meu próprio processo, eu fui fazendo assim, para ir compreendendo as energias que estavam chegando e as frequências. E isso está acontecendo o tempo todo. Então, por exemplo, hoje de manhã eu recebi já umas outras energias, outras frequências e percebi já que está vindo um monte de coisa interessante. Mas, né, o mas é no sentido de eu tenho que me sentar, me acalmar, me arrumar, me organizar para compreender aquelas informações. Algumas vêm de imediato, né? Então a gente já compreende, fala, ok, não está tudo certo. Outras nós precisamos de tempo, porque lembra, a energia é lenta e nós precisamos de tempo para que os nossos veículos recebam isso, compreendam, decodifiquem, né? Vamos chamar assim, e a gente possa transmitir aquilo que está sendo dito com veracidade, sendo algo realmente real, né? Produto daquela informação. Então, as leis nos ajudam a nos organizar. Então, quando estamos num nível de ascensão, né? Estamos subindo, nós vamos nos deparar com as leis evolutivas. Então, a principal lei, que vamos dizer assim, é um momento onde você passa de um nível para o outro, né, onde você sai de uma terceira dimensão para uma quinta dimensão, que é como o nosso querido Bob Proctor, né, o Bob Proctor, que já está no outro plano, mas que também fez parte do meu processo. Em algum momento eu assistia as palestras e tudo mais, e ele chamava de barreira do terror, né? Não sei se quem assistiu isso pode ter vivenciado isso também, ter passado por isso. E essa barreira do terror, quando eu assistia, para mim era um verdadeiro terror. Então eu falava, meu Deus, como vai ser encontrar com essa barreira? Vai ser uma coisa terrível. Então essas coisas também, obviamente, Bob Proctor é sensacional, né? O seu trabalho, a sua contribuição é espetacular. Mas quando você usa a palavra terror, nós aqui, não que a gente não utilize, né, palavras também enfáticas ou que levem a gente a ter um impulso maior na vida, mas terror é uma coisa que a gente teme, né? Então eu falava, meu Deus, o que será isso, né? Então essa barreira, eu agora traduzindo, né, obviamente com a minha visão,
com a visão dos meus mentores que me guiaram nessa barreira, é o chamada lei da redenção. É a redenção. O que é a redenção? A redenção. A redenção, como a palavra diz, é você se entregar. Então você tem que se render. Quem que você vai render, né? O ego. Então esse é o grande vilão da história. É aquele personagem com aquela mente cheia de ideias que acha que eu sei tudo, que eu tenho todos esses cursos, eu sou, né? Não desprezando de novo os nossos cursos, porque, né, do mundo espiritual, né, vê umas mensagens assim, né, que a gente é bem visto, né? A gente fala, gente, nossa, vocês fazem um esforço danado aí embaixo, e eles acham a gente assim magníficos, né? Magníficos. Então, esses cursos todos que nós nos esforçamos para fazer, os nossos MBAs, os nossos mestrados, os nossos PhDs, os nossos o que for, são importantes. Claro que são importantes para a gente transitar nesse mundo, né? Mas a gente tem que ter a consciência de que para transitar numa lei superior, eles não são suficientes, né? Não jogá-los fora, mas eles não são suficientes. Por quê? Porque você vai ter que entregar todo esse pacote, todas essas coisas, para se render a um núcleo de consciência que está além da nossa mente analítica, da nossa mente concreta, da nossa mente intelectual, né? Aquela que explica, que entende, que se esforça, né? Que se organiza, que escreve lá os seus artigos, que faz tudo isso. Você vai ter que se render. Por quê? Porque essa lei é a lei, é a principal lei ensinada por Jesus, né? O grande mestre que passou por aqui. Que você não pode ir ao Pai, você não pode chegar no seu eu superior, carregando essa mala toda, com todos esses certificados, né? Tanto que aqui no Pai eu deixei branco, para não pendurar certificados nenhum, justamente para demonstrar que a gente tem que estar limpo, né? Então, com o mínimo de coisas, obviamente não que você não possa em algum momento pendurar, que você não possa colocar outras coisas, né? Que você não possa fazer se expressar, né? Mas isso vem com outro tipo de momento. Não é isso, mas a ideia é que nós temos que nos render, nos entregar com tudo aquilo que a gente acha que sabe. Então a gente tem que deixar isso. Tem que falar, tá bom, eu fiz tudo isso aqui, ok, mas eu não sei quem sou, eu não sei o que sou, não sei nada disso aí. Então, isso demonstra que não foi suficiente para você chegar no que sou, porque aquilo não te trouxe isso. Então, não é desprezar as coisas, é entender o limite do que elas nos proporcionam. Então, se eu faço um curso técnico, ele me proporciona atuar numa atividade remunerada, enfim, aprender um monte de coisas, maravilhoso. Então, estou aprendendo com aquilo está me servindo. Só que vai chegar um momento que eu já aprendi, né? Então, você aprendeu a usar aquelas planilhas, você fez 1, 2, 100. Você vai até quando você vai fazer mais 200, 500, né? 1 milhão daquelas planilhas. E você vai ficar no mesmo nível, praticando a mesma coisa. Então, o funcionamento do universo exige que a gente aprenda com propriedade determinada coisa, que seja realmente importante para o nosso processo. Então, a gente domina aquilo. Eu domino a gestão de projetos, né? Eu trabalho com consultoria, e isso eu dou risada porque não existe, né? Você fala, eu sou a melhor, não tem a menor possibilidade disso. Mas você dominou determinadas coisas que foram necessárias naquele momento, e aí chega o momento de se entregar. E eu entrego isso aqui para quem? Você não vai chegar para o outro e perguntar o que você acha, né? Será que eu devo mudar de carreira? Será que eu devo mudar de roupa? Será que eu devo mudar de casa? O que eu devo fazer? Se você perguntar isso para alguém, esse alguém até pode te dar uma dica, até pode te responder, mas ele vai responder a partir da experiência que ele tem, que ela tem. Então, a partir da visão de mundo da pessoa. E que pode não ter nada a ver com o seu momento, né? Então, por isso que a recomendação de todo esse trabalho evolutivo é sempre buscar o autoconhecimento.
Então, o autoconhecimento vai te mostrar, olha, é suficiente essa quantidade de planilhas, talvez seja interessante você já buscar alguma outra coisa, buscar um outro conhecimento. Mas que conhecimento? Então, a grande recomendação de todo esse processo é: busque o autoconhecimento, busque mais de si mesmo, para que você possa explorar o mundo que está dentro de você e começar esse processo de elevação, de consciência, de expansão. Aí, a lei da redenção, ela vai chegar em algum momento para te revelar que você precisa fazer essa passagem. Você precisa vencer, vamos chamar de barreira de terror do Bob Proctor, mas você precisa fazer esse movimento que você sai de algo conhecido para algo desconhecido. Então, se a gente não fizer isso e continuar no conhecido, a gente vai continuar acumulando, e a nossa mente vai ficar sobrecarregada. Por quê? Porque a grande maioria dos conhecimentos dos cursos, em geral, eles envolvem o intelecto, eles envolvem mexer com a mente de forma a explicar as coisas. E eles não movem o seu mundo interno. Então você precisa de conhecimentos que te elevem. Então o processo de redenção, na verdade, ele acontece com todo mundo, porque todo mundo vai ter que passar para outro nível, né? Todo mundo vai ter que passar para a quinta dimensão, sexta, o que for, se isso estiver, obviamente, no plano de alma da pessoa, se fizer parte da vida que a pessoa veio viver, né? E isso está lá dentro programado para que aconteça. Então, por isso que esse momento é crítico, porque muitas pessoas às vezes não estão conectadas consigo mesmo. E esse ponto de virada que a gente chama, a lei da redenção, mas a gente chama também de um ponto de mutação, né? O ponto de mutação, onde você muda de um estado para outro, é como você sair, é como a água, né? Você sai de repente do estado líquido, ela começa a ferver e ela vai para o gasoso e você não está vendo mais a água lá. Então essa mudança de estado, que é a mudança de estado de consciência nosso, de evolução, ela às vezes vem, estava programado, mas o ser está desconectado de si mesmo. Por isso que a gente diz que estar no momento presente é fundamental, para que você perceba os sinais, você percebe que estão acontecendo coisas, você percebe que aquele trabalho já não faz mais sentido, você percebe coisas que não estão mais conectadas à sua vida, pessoas que estão falando coisas que não tem nada a ver. Então esses sinais vão te mostrando que você está deslocando, a sua consciência está deslocando para outro estado. Então você vai ter que ir com ela, certo? Nós temos que seguir. A gente diz, nós temos que seguir nosso mundo. Então a lei da redenção atua para que o ser possa ter os elementos necessários para se entregar a esse processo. O que significa os elementos necessários? Significa que você vai ter as informações necessárias, as percepções, os sentimentos, e você vai ter que ter a humildade suficiente para aceitar o processo. Por isso que o autoconhecimento ele vem antes, começa a te sinalizar, né? Pessoas começam a te falar, olha, eu estou estudando isso, olha, determinado livro, ou você entra numa livraria, aparece um livro para você, ou um vídeo, né? Hoje, uns montes de vídeos, e te sinaliza para você buscar conhecimento interno. Então aí você começa a fazer esse conhecimento, estudar isso, essas vibrações do estudo do autoconhecimento já começam a trazer esse momento de redenção. Então tudo está conectado, gente, tudo o universo é um quebra-cabeça perfeito que vai sempre te trazer, te orientar com a informação correta. Mas precisamos estar atentos. Então, se você está lá olhando a vitrine, passou o livro, você foi olhar aquela blusa, né? Você começou a olhar aquela blusa que estava brilhando ali, o livro passando, você não viu. Alguém te entregando, né? Às vezes acontece isso, né? Alguém lá na rua fala, olha, tem um livro aqui e tal, e você fala, tem lá aquele cara vender coisa. Então, essa percepção nós temos que ter do não julgamento.
porque às vezes alguém está entregando alguma coisa para a gente de bandeja, literalmente, e a gente não está vendo. A gente não percebe porque a gente acha, putz, de novo aquela pessoa vem de novo, né? Com o nosso ego que julga, que reclama, que interfere, que tem preconceito, que gosta, que não gosta. Então é esse que nós vamos entregar. É esse que nós temos que render. É esse que nós temos que pegar e falar, vai, tira essa, fica, vai, pelo amor de Deus, me diz se é para pegar esse livro ou se é para comprar a roupa. E aí a gente começa a romper os nossos próprios preconceitos, as nossas próprias identificações com as formas, a identificação com as pessoas, tudo aquilo que a gente acha que é melhor que os outros. Então a gente tem que tirar essa roupagem, essa estrutura, essa couraça, né? E se abrir para os nossos mestres que estão lá em cima falando, meu Deus, que horas aquela pessoa vai aceitar o chamado, né? Que horas que ela vai mover alguma coisa. Então isso é uma atitude que vem de dentro, não vem do ego, né? O ego vai falar, imagina, com todos aqueles cursos que eu fiz, eu já sei tudo. Então, gastei uma fortuna, né? Gastei milhões naqueles cursos. E aí vem esse momento que, né, você tem que ceder, abrir o espaço, abrir o caminho, e que é um momento seu. Então, é um momento individual de cada um, que deve ser respeitado. Aí não importa se está numa família, se você está com um namorado, se você está... Nada importa, importa o seu processo, porque é só seu, é único, intransferível, e é um momento mais importante da sua vida, de ultrapassar isso tudo, e entender que você está muito além daquele personagem que está escolhendo a blusa ou o livro e nem está vendo o que está acontecendo. Então isso é o maior ganho, né? Entre aspas, ganho, né? Mas é algo que não tem preço, não tem preço. Então as pessoas falam, não, eu quero ter isso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Mas você chegar num momento em que você vê que você não é nada, absolutamente nada, se não tiver a sua antena, a sua luz, né? Ou seja, aquilo que te guia, te fornecendo a vida para você viver, você está caminhando às cegas, né? Então a redenção, ela é uma lei superior e ela é protegida, né? Protegida entre aspas, pelo universo. Então o universo, ele vai mover essas leis, mover essas energias em função do estado do ser, de cada ser, em termos de consciência, capacidade de receber aquela informação. E aí nós falamos de capacidade também, não só a capacidade de ele compreender, mas a capacidade energética do ser. Por quê? Porque essas leis vão te tirar do lugar. Então, se você recebe uma coisa que você não está apto, você não sabe como lidar, você vai receber uma energia que você vai ficar totalmente fora, descompensado, porque é uma energia muito maior do que você tem capacidade de receber. Então, isso tudo é dosado também pelo universo, pelos nossos mentores, por todos os guias que guiam todas as pessoas, para saber o momento dela receber aquele movimento que estava programado. Só que nós chegamos aqui, aquela história, esquecemos, não sabemos, nos perdemos no mundo das formas, ficamos assistindo muito tempo histórias contadas pelo sistema, né? E que não são a realidade, não correspondem à realidade. Então o nosso mecanismo às vezes está devagar, está lento e não consegue compreender. Tudo bem, né? Você não pode querer entender algo de imediato. Então você vai permitir que as energias, o seu autoconhecimento, o seu processo se dê para que isso possa te revelar o que fazer, como vai ser ou como não vai ser. E aí para cada um é de uma forma, né? Tem pessoas que muitas vezes nem percebem muito esse processo, porque elas já estão, elas já vêm, né, de um processo mais fluido, mais simples, já levam uma vida mais tranquila,
são pessoas que são mais humanas. Por isso a importância de ser humano, da humanidade. Né? Porque às vezes você pega pessoas extremamente simples, mas não é o simples burro, é o simples vivo, é o simples humano, não é o simples que não sabe nada. É o simples que te trata com todo o amor, porque não tem preconceito nenhum. Então te recebe, te acolhe, você almoça ali, está tudo lindo. Não está perguntando se você tem isso ou tem aquilo. E simplesmente está se doando. Então, às vezes, essa pessoa passa por um processo desse evolutivo, uma coisa muito simples. Por quê? Porque ela não tem todos esses argumentos de outras que estão cristalizados em eu sou, né? E todo esse mundo que, no fim, é criado pela mente. Porque ele é ilusório. Porque como é que nós como personagens, podemos ser mais do que Deus, do que o todo, do que todos os mentores, do que toda essa consciência cósmica que está nos guiando? Como é que nós vamos ser mais do que eles, né? Então eu chego aqui no mundo da forma e falo, não, que agora eu sou, meu Deus, né? Eu sou, como assim, né? Então isso não procede numa lei superior, porque quanto mais nós evoluímos, mais humildes nós nos tornamos, mais nós percebemos que não sabemos nada. E que temos que estar rendidos, entregues. Eu não posso forçar, achar, né, que estou indo na direção correta, sem que essa luz, sem que tudo isso que vem esteja realmente me direcionando. Então eu tenho que ser totalmente humilde de estar quieta ali no momento que é para ficar ali, eu estou ali. Eu não vou me mover, eu vou seguir a orientação. Então esse é o ponto da redenção, o ponto onde a gente se entrega, percebe, e essa energia, a energia cósmica, ela atua através em termos de elementos químicos, né? Elementos químicos, porque lembra, nós somos feitos de química, né? Então o principal elemento dessa redenção é o fogo. Então esse é um ano, né, de fogo. É o fogo cósmico, que nada mais é do que o espírito a ascensionar, a ascender e passar a coordenar o ser para o rumo correto. Então o ser precisa de orientação, de um fogo cósmico, porque o ser normalmente está naquele fogo do conflito, naquele fogo que briga, aquele fogo que não, isso aqui é meu, aquele é seu. Esse é o fogo inferior, né? O fogo dos nossos veículos, nosso corpo inferior de sobrevivência, que quer mandar, aquele instinto, tudo isso. O fogo superior é um fogo de amor. Ele está ali, ele não vai machucar a gente, não vai. Mas obviamente que a gente leva uns tapas, né? A gente cai, dependendo do estado que a gente tiver, né? Para a gente acordar. E aí esse fogo cósmico, ele nos transmuta. Então aí não tem como, porque o processo exige transmutação, exige mudança. Transmutação é você sair de um estado para outro, então a sua energia tem que modificar para que você possa sair das resistências, das crenças humanas, de todos esses preconceitos, perdoar as pessoas, perdoar a si mesmo. Então todas essas energias estão dentro da redenção. É um processo onde a gente tem que encarar, né, a nós mesmos, ver aquilo que a gente pode melhorar, ver aquilo que a gente tem que eliminar, passar por tudo isso, mas sem... você pode passar de uma forma tranquila. Agora, percebendo, né, com todos os processos que passei, você pode passar de uma forma tranquila, aceitando. Então você aceita, você fala, ok, eu aceito a mudança. Você aceitou a mudança, ela vai te transformar, essas energias, essas leis vão te transformar de dentro para fora de uma maneira muito mais rápida e muito mais tranquila. Por que as pessoas passam por coisas, sentem dor, faz isso? Porque elas resistem. Então a grande maioria das vezes as pessoas não querem a mudança e começam a lutar. Falam, não, eu não vou perdoar fulano, eu não vou não sei... Mas por que? Você vai ficar aí, né? E aí a energia está esperando e a pessoa está lá.
resistindo, abraça a pessoa de uma vez aí, né? Pronto, resolveu, não sei o quê. Então isso tudo é um desperdício de energia porque é a inconsciência humana, né? Então é o ego da pessoa que acredita que ela é melhor que o outro, né? Porque ainda não tem a consciência formada, não chegou a mente superior, não chegou o ser maior, né? Não tocou o núcleo, não tocou sua alma e viu que tudo que está lá dentro é puro amor, gente, tudo. São núcleos de amor que estão esperando por nós para que a gente possa revelar quem somos, ajudar os outros, ajudar a si mesmo. E tudo vai melhorando, né? Conforme você vai fazendo o seu próprio processo. Como eu mencionei no outro vídeo também, faça o seu próprio processo. Não se comprometa com o processo do outro. A primeira coisa é o seu. Então você vai fazendo o seu, e o seu vai começar a ajudar o outro. Mas enquanto você não estiver no seu, você vai bagunçar tudo achando que para mudar a sua vida você tem que mudar o outro. O outro não vai mudar. Não vai, porque você não sabe nem que nível que ele está. Né? A gente não sabe o que o outro passa, a vida do outro, a origem, o histórico, não sabemos nada. Então, se a gente não sabe nada de nós mesmos, o que dirá do outro? Então, a gente tem que fazer conosco, sempre um processo interno conosco. A gente vai fazendo, e aí você começa a transbordar, começa a perceber o do outro e os pontos que você pode ajudar. Porque aí vem a orientação superior, que você está apto a fazer determinada coisa. Então você começa a fazer aquilo. Mas isso não acontece se você não fizer com você mesmo. Por quê? Porque aí você vai ver o outro como um empecilho. Vai falar, nossa, aquela pessoa está cheia de... Eu não quero falar com aquela pessoa que está cheia de problema. Ah, não, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Você vai ver o outro como uma coisa que está ali, né? E não como um ser divino também, né? Como Deus também, porque o outro é Deus, né? Então essa percepção vai começar a modificar a partir do momento em que a gente começa a aceitar, principalmente esse processo de redenção, que é um divisor de águas, porque é um momento onde o personagem tem que aceitar que ele não sabe. O que ele sabe não é jogar fora, mas foi suficiente para aquele momento. Agora ele precisa de mais. E mais. Então, imagina seres que estão na 20ª dimensão, né? Consciências que estão lá em outro plano, que nível, o que elas não sabem? Elas estão em... a gente não tem nem ideia. Né? Então, o processo evolutivo ascensional, que é essa espiral que você vai subindo, exige que a gente tenha perseverança, continuidade, constância. Então você vai tendo constância, aceitação e constância. Passou determinada coisa, entendendo que tudo vai passar, tudo. Então isso aí vai passar, né? Aquele momento vai passar, vão vir outros momentos e outros. E o importante é a gente não ficar estagnado em nenhum deles. Então, doeu, ok, né? Aceita, você sabe que vai passar. Aí vem outra coisa e você vai se tornando mais humano e mais flexível para transcender as coisas. Você vai aceitando as coisas com mais facilidade, vai se relacionando com as pessoas com mais facilidade, vai sendo menos resistente com as coisas em geral, e isso tudo vai ajudando no fluir, porque essas leis, elas são fluidas. Então as leis superiores, elas não têm nada de difícil. É tudo baseado em amor, em compreensão, em entrega, a informação, a energia chega para você, te esclarece. Então não tem nada, as leis superiores, como foi dito, né, o momento do ocultismo, né, tudo oculto, ninguém pode falar. Por quê? Porque o momento do planeta era outro. O momento era outro. Mas isso também se perpetuou, se manteve, porque os próprios seres humanos não buscaram. Porque se você tivesse uma quantidade de seres humanos buscando autoconhecimento
e compreender como é que funciona todo esse universo, as coisas, as leis, como é que eu funciono aqui, né? Como é que eu melhoro minha vida, o que eu tenho que fazer, esses conhecimentos não teriam ficado soterrados debaixo da terra, né? Eles teriam vindo à tona porque os próprios seres teriam buscado, teriam se interessado. Mas você vê que a resistência do ser humano no autoconhecimento é gigantesca. Então a maioria vai buscar um terapeuta, vai buscar uma pessoa externamente, mas ela nunca leu um livro sobre coisas que realmente ela pode desenvolver, tocar, né, internamente e perceber de si mesmo. Então deposita toda a vida num terceiro que muitas vezes você não sabe que nível de consciência está. E a orientação pode não vir da melhor forma. Por quê? Porque ele não se transformou. Então a grande mudança da nova era é que os seres vão se ajudar uns aos outros na medida em que eles se transformam. Porque você tem que ser aquilo, compreender aquilo, viver aquilo para perceber como funciona. Então aí você está passando pelo processo. A lei, porque a lei superior, ela passa por nós. E ela mostra. Aí você fala, caramba, agora entendi aquele negócio, eu estava 2 anos que não entendi. Então é um movimento que vem de cima, do alto da energia cósmica e faz a gente compreender na prática, na vida prática, e mudar a atitude. Aí você fala, ok, isso aqui tá. Isso aqui já não serve, já entendi. Então você não vai mais fazer luta com aquilo, não vai? Entendeu? Então as leis superiores são uma bênção que um planeta como a Terra tenha esse movimento agora evolutivo, porque todas essas leis vão ser, digamos, disponibilizadas, né, acessadas pelos seres que estão num processo de ascensão, de evolução, de busca, os buscadores espirituais, os buscadores de autoconhecimento, todos eles vão ter acesso a essas informações para participar ativamente dos seus processos. Então é um momento muito importante e vamos nos render, né? Vamos nos render ao que não sabemos, porque sempre o que a gente acha que sabe é muito pouco diante de tudo o que vem por aí. Gratidão.